De um lado, a Itaúsa, uma das ações mais queridinhas do investidor brasileiro, em especial dos buy and holders. E do outro lado, a Taesa, uma ação muito conhecida, uma empresa muito conhecida pela sua distribuição de dividendos e que teve uma bizarra performance aí nos últimos anos. Qual é a melhor para você? Bom, depende da sua estratégia, mas eu quero te ajudar a tomar boas decisões e por isso esse vídeo aqui. Na verdade, por isso todos os quase 500 vídeos do canal do Clube do Valor. Mas o fato é, aqui eu vou falar um pouco sobre a Itaúsa, vou falar um pouco sobre a Taesa, vou mostrar alguns números dessas empresas já após o resultado do terceiro trimestre e vou te ajudar para que você tome, no final das contas, a decisão ou as decisões que sejam mais coerentes para a sua estratégia de investimentos em ações. E com isso tenha mais clareza, tenha mais tranquilidade aí na sua jornada como investidor, beleza? Então, se isso parece interessante para você, fica aqui comigo. E se você gostar desse vídeo em algum momento, senta o dedo no like, te inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa de sempre, para nos ajudar a chegar cada vez mais pessoas. Show? Então, bora lá! Então vamos começar com um breve recap aí sobre o que é a Itaúsa. A Itaúsa é uma holding, o nome é Itaúsa Investimentos Itaú S.A. E uma holding, para quem não sabe, é como se fosse uma cidade cheia de bairros. Os bairros são as empresas que essa holding tem participação. Então uma holding é uma empresa que tem participação em várias outras empresas. No caso da Itaúsa, ela é uma holding concentrada em ações do Itaú. Você pode ver ó, nesse gráfico de pizza que está na tela agora, a participação aí da Itaúsa em diferentes negócios e pode ver que ela tem 90,8% de participação no Itaú, 3,6% de participação na Alpargatas, 3,3% de participação na Duratex e 2,2% de participação na NTS, uma empresa não listada. Quando eu falo que a Itaúsa é uma queridinha dos investidores, não é da minha percepção, embora todo mundo sempre comente que tem ações da Itaúsa, tá? Mas é pelo fato de que atualmente, dos 3 milhões de investidores na Bolsa de Valores, 713 mil possuem ações da Itaúsa e 4.065 pessoas jurídicas, empresas, CNPJs, que investem na Bolsa, também têm participação aí na Itaúsa. Aliás, você é uma dessas pessoas, você tem Itaúsa ou Taesa, comente aqui abaixo para eu saber, tamo junto? Enquanto você vai comentando, vou falar um pouco sobre a Transmissora Aliança de Energia Elétrica, a Taesa. O que é, o que faz, quem é a Taesa? Então, a Taesa é uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do país e uma das maiores se a gente for medir aí por uma métrica comum nesse setor, nesse subsetor de transmissão de energia elétrica, chamada de RAP ou RAP, ou, trazendo palavras que compõem essa sigla, Receita Anual Permitida, aqui no Brasil, Sabe aquelas torres elétricas que você vê, eventualmente nas estradas e tal? Essas torres elétricas fazem a transmissão de energia entre usinas geradoras de energia e as distribuidoras, as cidades aqui no país. E alguns números bem interessantes aqui sobre a Taesa, para você ter uma ideia da grandeza dela, tá? Primeiro, sobre a malha de redes de energia em operação. A empresa hoje cobre o que seria equivalente em termos de quilometragem a 1/4 de uma volta ao mundo. Ou, em outras palavras, 11.062 quilômetros. Ela tem ainda, além disso, 2.514 quilômetros em construção. Então ela está crescendo aí praticamente 25% a sua capacidade de transmissão. Ela tem 97 subestações e as suas concessões, lembrando que o setor de energia elétrica opera no esquema parece uma coisa negativa, Padrão de concessões com a União. Bom, o prazo das concessões variam entre 2030 e 2049. A Taesa tem vários números legais, já vou mostrar aqui os números dela e da Itaúsa, mas é inegável que ela atraia menos investidores. Por quê? Porque são 143 mil investidores pessoas físicas que possuem participação na Taesa e apenas 408 empresas, investidores pessoas jurídicas, que possuem ações da Taesa. Não sei se você já comentou, não, mas comenta abaixo se você é uma dessas pessoas. Tamo junto? Bom, tanto a Itaúsa quanto a Taesa, as duas empresas que eu tô falando aqui, recentemente apresentaram seus resultados do terceiro trimestre de 2020. E a Itaúsa, ela teve uma queda de 8% no lucro líquido, que foi de 1,78 bilhão de reais. E o foco principal, óbvio que o que mais contribuiu para a queda do lucro, como a maior participação dela, foi o resultado do Itaú, teve uma queda de 19% no seu lucro líquido. Já a Taesa registrou uma alta de 76,6%
no seu lucro líquido, né, comparação com o terceiro trimestre do ano passado, de 2019, em que o lucro líquido saltou de 357 milhões para 631,9 milhões, como eu falei, 76% de alta, muito causado por um aumento muito forte na receita líquida, de 57,5%, né, que chegou a 941,2 milhões, mas ainda assim a empresa também aumentou bastante a sua dívida líquida, um crescimento também de 76,6%, chegou a 4,62 bilhões. Bom, antes de trazer aqui uma tabela com os indicadores atualizados dessa empresa, deixa eu mostrar basicamente como é que foi historicamente, como as ações performaram historicamente. Não que retorno passado seja garantia ou indício de retorno futuro, mas para você ter uma ideia, né, do que aconteceu com o investidor de longo prazo nessas duas empresas. Então começando aqui com o Itaúsa, o gráfico que está na tela agora, considerando o reinvestimento de proventos entre 2010 e 2020, se você tivesse investido R$1.000 lá atrás, 10 anos atrás, teria hoje R$2.741 hoje. Mais do que você teria ganho se tivesse investido meio que na média do mercado, que a gente usa aqui o IBRX para compor essa tal média do mercado. Na Itaúsa, com o reinvestimento dos proventos, né, lembrando que é essencial na fase de acumulação patrimonial você pegar os dividendos recebidos e reinvestir, comprar outras ações, ações da própria empresa. Aqui no gráfico a gente mostra o que teria acontecido se você tivesse comprado ações da própria empresa. Esses R$1.000 na Taesa teriam se transformado em R$7.793 hoje. Então, se a nossa disputa aqui fosse unicamente de qual ação rendeu mais, Taesa teria ganho, embora isso não deva ser, tá, um critério para sua tomada de decisão. Buenas, o que deve ser o critério para sua tomada de decisão? A sua estratégia de investimentos. O que você olha ao decidir comprar uma ação? Se você procura uma ação que esteja um pouco mais barata em seus múltiplos, ou uma ação que tenha maior potencial de crescimento, ou uma ação que distribua mais dividendos de forma recorrente, você tem que ter clareza sobre o que faz uma ação ser uma boa compra para você, considerando as suas convicções, considerando o seu temperamento, considerando a sua história como investidor, e aí tomar as decisões. Não posso dizer aqui o que é melhor para você, mas eu posso te mostrar essa tabela aqui que está na tela, que são alguns indicadores comparados entre Itaúsa e Taesa, né? O preço por lucro, em que o da Taesa é bem menor que o da Itaúsa, o EV/EBITDA, em que o da Taesa é bem menor que o da Itaúsa, o preço por valor patrimonial, em que o da Itaúsa é menor do que o da Taesa, o dividend yield, em que a Taesa paga mais dividendos, né? O dividendo em relação à cota está maior. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? O Return on Equity, que o da Taesa está maior. E o ROIC, que é retorno no capital empregado, é um pouco diferente do ROI e que também o da Taesa está maior. Dito isso, será que eu, falando em nome do Clube do Valor, invisto em uma dessas empresas? É isso que eu vou te responder agora, tá? Então vamos lá. Sou gestor de investimentos, Clube do Valor é uma gestora de investimentos, tenho um fundo de ações, faço gestão da carteira administrada de mais de 200 famílias e, como o José bem deixou claro no último vídeo que a gente publicou, o que a gente fala aqui são fatos, se a gente investe ou não. Não é uma opinião, não é uma especulação, é a vida como ela é. Hoje eu não invisto em nenhuma dessas duas empresas. Se eu fosse investir, hoje, no dia em que eu gravo este vídeo, seria em Taesa. Por quê? Porque a minha estratégia de investimentos é comprar as ações mais baratas na comparação do lucro operacional delas sobre o valor total de firma, né? Que é o equivalente a algo muito parecido ao EV/EBITDA. E a Taesa hoje, no que eu chamo de ranking do Clube do Valor, está hoje na 15ª colocação. Porém, o nosso fundo de ações faz rebalanceamento mensal, carteira, e a Taesa estava na 21ª posição no início do último mês, no início de novembro. Já a Itaúsa, por ter uma participação extremamente elevada em Itaú, que é um banco, ela não entra neste ranking. Mas eu poderia olhar outros rankings, como o ranking, por exemplo, da Magic Fórmula, que é a fórmula que o Joe Greenblatt, um gestor que eu admiro muito, apresentou no livro The Little Book That Beats the Market, em que a Taesa está bem ranqueada, está na 18ª colocação. Se fosse montar uma carteira bem diversificada, com 20 posições, eu teria ela. Enquanto a Itaúsa também não entra nesse ranking. Mas aí parece até injustiça, né? Então eu nunca vou ter Itaúsa se eu seguir essas estratégias, não. Mas tem um terceiro ranking, que é focado em boas pagadoras de dividendos, que a gente segue a estratégia do Décio Bazin, o autor do livro Faça a Fortuna com Ações. E aí, tanto a Taesa quanto a Itaúsa passam pelos critérios propostos pelo Décio Bazin e adaptados aqui pela gente no Clube do Valor. Ou seja, se a sua estratégia fosse foco em boas pagadoras de dividendos, empresas que pagam com certa constância dividendos altos, acima de 6% ao ano,
ambas as empresas estariam bem ranqueadas. Só que vamos lá, isso aqui não é uma recomendação, não adianta você comprar essas empresas se você não entender a estratégia, porquê da estratégia, se você não tiver as suas próprias convicções, essa estratégia não conseguir seguir ela. E aí, para quem quer investir com base numa estratégia clara de seleção de ações, saber quais ações comprar, quando vender, a gente está abrindo hoje, no dia que eu publico esse vídeo, inscrições para a última turma do curso Descomplicando o Mercado de Ações desse ano. A gente abre 4 vezes por ano turmas, essa aqui é a última, próxima em 2021, e esse é o nosso curso completo sobre investimentos direto em ações. E inclusive esses estudos que a gente mostrou na tela agora, que são os dados que o nosso próprio time aqui de gestão usa, para justificar as nossas decisões, as estratégias aqui que a gente desenvolve e aplica, elas são disponibilizadas para os alunos aí para facilitar a jornada dos alunos, para que eles não precisam fazer por conta própria. A gente ensina como fazer por conta própria, mas enfim, a gente acaba disponibilizando esses estudos aí de forma vitalícia. Beleza? Então, se você quer esse passo além, aproveita aí, conheça o Descomplicando o Mercado de Ações, vou colocar o link aqui. E caso contrário, caso você só tenha gostado desse vídeo, tá tudo ok, compartilhe ele com mais e mais pessoas. Tamo junto? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.